Senhor Jesus, nós te damos graças por esta manhã. Obrigado pela tua presença, que sabemos e já sentimos que o Senhor está aqui, nos envolvendo, nos abraçando, aquecendo os nossos corações. E queremos, Senhor Jesus, nessa manhã ouvir as tuas palavras. Livra-nos, Senhor, de toda especulação humana natural e fala conosco através daquilo a qual o Senhor nos tem a dizer nesse lugar, nessa manhã. Que sejamos lavados pela tua palavra, alimentados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, e não venhamos sair aqui deste lugar da mesma forma como entramos, mas sejamos transformados pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado então nesses dias a respeito de fé. Falamos na semana retrasada sobre alguns fundamentos da fé cristã. Vimos ali que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. E até nós partilhamos. Uma pessoa é o seguinte: ou ela tem fé, ou ela é diagnosticada como maluca. Porque uma pessoa que tem certeza de algo que não está vendo é doido, sim ou não? Não, ela tem fé, aleluia. Ela tem fé. E falamos também que sem fé é impossível agradar. Tem gente tentando agradar a Deus aí de muitas formas. Tentando agradar a Deus indo para o culto. Será que você tem que vir para o culto? A palavra de Deus diz em Hebreus: não deixe de congregar. Fala para o irmão que está do seu lado: você não pode faltar no culto. Isso. Mas não é isso que vai agradar a Deus. Porque não adianta você vir de corpo presente e a sua cabeça está no frango assado que você vai comer no almoço, ou na massa com carne picada. Porque o que agrada a Deus é a fé em Jesus. Você crê nisso? Isso é a palavra de Deus. Nós compartilhamos também que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos embaraça, para que possamos viver por fé. Porque tem coisa que nos atrapalha, sim ou não? Tem pessoas que nos atrapalham, tem relacionamentos que nos atrapalham, tem lugares que nos atrapalham, que nós temos que tirar da nossa vida. Falamos também que nós precisamos nos livrar do pecado. É impossível, meu irmão, você querer viver pela fé e ter pecados de estimação na sua vida. Falamos também que para que possamos viver por fé, precisamos viver a vontade de Deus. Há um plano, há o propósito de Deus para nós. E quando nós vivemos Ele, nós estamos exercitando e exercendo a nossa fé, confiando que a vontade de Deus é melhor. Amém? Também falamos na semana passada a respeito de um dos maiores inimigos da fé, que é a preocupação. Pergunta para quem está do seu lado aí: você agora está menos preocupado, irmão? Porque o texto que nós lemos na semana passada, de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus fala várias vezes a palavra: não se preocupe, porque vocês estão preocupados. Não se preocupem, porque aquele que se preocupa, eu sei que nós somos criados com uma cultura de que a pessoa que se preocupa é uma pessoa responsável, uma pessoa que se importa, mas muitas vezes é apenas uma falta de confiança em Deus mascarada de preocupação. Por isso nós precisamos confiar. Nós temos um Pai que cuida de nós e não vai deixar faltar nada. Se Ele tiver que enviar corvos para nos alimentar, Ele envia. Se Ele tiver que fazer sair água da rocha, Ele envia. Se Ele tiver que fazer aparecer dinheiro na conta, Ele envia também. Aleluia. Amém. O aleluia é até mais alto agora. Aleluia. Aleluia. Envia o NIB para Deus. Aleluia. Vamos lá. E hoje eu queria que nós compartilhássemos sobre alguns princípios para que nós venhamos crescer em fé. Quantos querem crescer em fé? Eu quero crescer. Eu não quero apenas ouvir e ver grandes homens, como nós compartilhamos na primeira semana, daquela galeria dos homens da fé. Eu não quero apenas ver os outros com grande fé. Eu quero ser conhecido como uma pessoa de fé. Você quer ser conhecido como uma pessoa de fé? Mas é fé de verdade. Que tem fé demais, não fé de menos. Não é uma pessoa de pouca fé. Essas frases são engraçadas. Eu quero aqui citar algumas frases de George Miller, porque George Miller foi um pastor missionário alemão que exerceu ali o seu ministério na Inglaterra no século XIX, e foi um homem tremendamente usado por Deus no quesito a fé. Um homem que foi chamado por Deus e literalmente, meu irmão, viveu pela fé. Há uma frase do texto dele, desse livro, da autobiografia dele, que diz assim: a maior esperança de George Miller
era que o seu registro da fidelidade de Deus a ele, a fidelidade de Deus a ele, encorajasse os crentes a desenvolver uma fé como a sua. A fé a qual é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que opera por amor e purifica o coração. A fé que remove montanhas de obstáculos do nosso caminho. A fé que se apodera da força de Deus e é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que essa fé encha os corações e as vidas daqueles que lerem esse livro. George Miller foi um grande homem de fé e eu te encorajo até você ler um pouco sobre ele, porque foi um homem que viveu o sobrenatural de Deus. Eu compartilhei esses dias um dos testemunhos dele, porque Deus teve um período que chamou ele para ter orfanatos, e ele tinha um orfanato numa altura com 300 órfãos. Deus falou para ele: é para você ter. E houve um domingo pela manhã, houve um dia pela manhã, não era um domingo, mas houve um dia pela manhã que eles não tinham o pequeno almoço para as crianças, já contei isso. E Deus agiu de forma maravilhosa, porque ele crê, ele exerce a fé. Deus cuida. Se Deus falou que é para eu fazer, Ele vai suprir. Por isso que nós devemos ser guiados por uma palavra de Deus e ter fé nessa palavra, que se Ele diz para nós fazermos, Ele vai suprir tudo aquilo que for preciso. Mas eu quero falar aqui sobre alguns princípios para que a nossa fé cresça. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 14. Marcos 9, a partir do 14. Marcos 9, 14 diz assim. Tem aqui, se for preciso. Diz assim: quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Jesus ficava indignado também, irmãos. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Versículo 20. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Aleluia. Nós vemos aqui um momento onde Jesus expulsa esse demônio desse menino, esse espírito maligno. Mas é interessante a atitude do pai, o pai explicando tudo ali para Jesus, e diz para Jesus: se podes, se o Senhor puder, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E Jesus disse: se eu posso, tudo é possível ao que crê. E nesse exato momento, quando Jesus diz para ele, no versículo 24, uma palavra-chave aqui, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Mas ele pediu: ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Sabe, muitas vezes o Senhor vem a nós. Nós às vezes apresentamos situações para o Senhor, pedindo ajuda a Ele, mas na verdade às vezes a gente nunca crê. Já viu aquela pessoa que às vezes pede as coisas para o Senhor, mas não crê? Ora, na hora da oração, Senhor, me dá, eu preciso, tal, mas na hora que sai da oração não age como se cresce. É o que esse homem estava fazendo. Olha, se o Senhor puder, eu já tentei de tudo, não teve jeito, o negócio é vir aqui, né? Eu fiquei sabendo que o Senhor pode fazer algumas coisas. Então, se o Senhor puder, mas se não puder também, já estou acostumado, esse menino já está há muito tempo. E Jesus fala, se podes, não. Tudo é possível ao que crê. E nessa hora essa palavra mexeu com esse homem ao ponto de dizer, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe, quando a gente entende essa palavra de Jesus, Jesus dizendo que tudo é possível ao que crê, a nossa atitude tem que ser como a desse homem. Epa, peraí, eu não cheguei lá ainda, Senhor, me ajuda a chegar nesse nível de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Por isso a primeira coisa que nós precisamos fazer para crescermos em fé é clamar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem vezes que a nossa fé não chega lá e a gente fala, não, Senhor, ajuda-me na minha credulidade, eu quero crescer em fé, me ajuda a crescer em fé, Senhor Jesus. Quantas vezes às vezes a gente ora, pede coisas, mas na verdade lá no fundo nós não cremos naquilo que estamos pedindo. Uma vez eu vi uma história até engraçada, mas que reflete muita coisa. Que certa vez numa cidade havia muito tempo que não chovia, e a igreja daquela cidade decidiu se reunir para orar para que chovesse, porque já estava um problema sério, falta de água, uma escassez. E a igreja foi se reunir, e essa igreja foi se reunir na igreja para depois subir no monte. E aí chegou uma senhorinha com um guarda-chuva. Aí os irmãos da igreja olhou e falaram, tadinha da senhora, já deve estar faltando um parafuso. Ô minha senhora, não chove, já não está chovendo há muito tempo, a senhora está com esse guarda-chuva por quê? E ela disse assim, mas a gente não vai orar para chover? Muitas vezes aquilo que a gente ora nem sempre é aquilo que a gente crê. E esse homem estava pedindo para o Senhor Jesus, e na verdade ele não estava crendo tanto assim, ao ponto de que ele pedisse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor diz que tudo é possível que crê, eu preciso chegar nesse nível. Quando a gente entende que tudo é possível ao que crê, meu irmão, tudo significa tudo. Quando a gente entende que tudo é possível ao que crê, você entende que a preocupação vai embora, o medo vai embora, porque não, eu creio. George Miller fez uma oração agradecendo pelo pequeno almoço das crianças, 300 crianças sem ter um pão e um copo de leite. E ao término da oração de gratidão, crendo, confiando no Senhor, batem na porta para entregar comida. Irmão, tudo é possível ao que crê. Fala para o irmão que está do seu lado, tudo é possível ao que crê, meu irmão. A questão é nós crermos, e quando a gente não chega naquele patamar de nível, a gente fala, Jesus, eu não estou chegando lá, minha fé está limitada, eu não estou crendo nisso, ajuda-me na minha incredulidade. Precisamos clamar ao Senhor, Senhor, eu quero crescer em fé, ajuda-me a crescer em fé, ajuda-me na minha limitação, na minha incredulidade, para que eu possa crer como aqueles heróis da fé, que entenderam que tudo é possível ao que crê. George Miller, ele diz uma coisa, ele diz assim, a incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. Geralmente quem interroga muito é porque não tem fé, mas aquele que tem fé simplesmente ouviu uma palavra e confia no Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Amém? Por isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor, clamar a ajuda do Senhor Jesus. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Segunda coisa que nós precisamos fazer, abra a sua Bíblia ali em Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 14, onde o apóstolo Paulo, dando orientações à igreja de Roma, aos romanos, ele disse assim, Romanos 10, a partir do 14, ele diz, como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não houver quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Vamos dizer junto essa frase, diga assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Segunda coisa que nós precisamos fazer para que a nossa fé cresça, meu irmão, é ouvir a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo, as palavras de Cristo. Quando nós nos expomos a ouvir as palavras de Cristo, a nossa fé cresce. Agora olha aqui para mim. Se o que faz com que a nossa fé cresça são as palavras de Jesus, o que acontece com a sua fé se você ouvir outras coisas que não seja a palavra de Jesus? Se tem uma coisa que o Senhor Jesus falou para os discípulos, Ele dizia: cuidado com o fermento dos fariseus. E o que Jesus estava falando? O ensino dos fariseus. Que Ele estava dizendo que o ensino dos fariseus era como o fermento, que um pouquinho poderia levedar toda a massa. Isso é, ao mesmo tempo que a palavra de Cristo pode fazer com que nós cresçamos em fé, uma palavra que não vem de Cristo pode destruir e minar a nossa fé. Por isso nós precisamos saber peneirar aquilo que ouvimos. Espera aí, isso que eu estou ouvindo, essa palavra é de Cristo ou é de homens? Está firmada e fundamentada nas palavras de Cristo ou são simplesmente opinião humana? Porque o que edifica a nossa fé e o que nos faz crescer em fé é a palavra de Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa ouvir as palavras de Cristo. Por isso que é importante, eu te encorajo a você fazer isso. É importante você ouvir muitas mensagens, sim, mas esteja com a Bíblia do lado, conferindo se o que estão dizendo Jesus falou, se condiz com aquilo que a palavra do Senhor diz, porque são as palavras do Senhor que edificam, fortalecem e fazem a nossa fé crescer. Não são opiniões humanas, não são palavras bonitas, palavras agradáveis de ouvir, são as palavras de Jesus. Amém? Por isso todos os dias precisamos nos expor às palavras de Jesus. Terceira coisa que nós precisamos fazer para que não venhamos crescer em fé, abra sua Bíblia ali em 1 Timóteo no capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler aqui o versículo 6. O apóstolo Paulo dando orientações para Timóteo ali, o seu filho na fé, o discípulo amado. Ele disse assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Eu vou ler também na versão Revista Atualizada, que diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando orientações para Timóteo: ei, se você transmitir tudo aquilo, toda a palavra que você tem recebido, você vai estar nutrindo a fé com essas verdades, nutrindo com as verdades da fé e com a boa doutrina que tem seguido fielmente. Terceira coisa que nós precisamos fazer, sabe o que é, meu irmão? É nos alimentar, meditando na palavra de Deus, não apenas ouvindo a mensagem de Cristo, mas lendo a palavra do Senhor e meditando. Vou te fazer uma pergunta, mas é retórica. Você tem um plano de leitura diário para você ler a Bíblia e se alimentar e meditar na palavra de Deus? Ou você só fica naquele versículo do dia que a Bíblia digital te manda? Eu te pergunto, se você no dia ficaria satisfeito e alimentado se você apenas comesse uma colherada de arroz, só com o mínimo? Todos os dias nós precisamos nos alimentar das palavras do Senhor.
Ter ali um plano de leitura, lê 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos por dia, medita neles, extrai os nutrientes espirituais que a palavra do Senhor tem, porque essas palavras nutrem a nossa fé, faz com que a nossa fé cresça. Fala para quem está perto de você, diga para ele, você precisa ler a palavra de Deus todos os dias, meu irmão. Todos os dias, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, tem crente vivendo aí na UTI espiritual, lendo um versículo por dia, e ele acha que está muito bom, é porque eu não tenho tempo. Irmão, se você não tem tempo para você ler a palavra, a qual você diz que você segue, que você tem um Deus, tem alguma coisa errada, porque nossa base é o nosso alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você come pelo menos 3 vezes por dia, alguns comem mais, alguns comem 3 vezes por hora. Quando é adolescente, então, misericórdia. Quanto mais a palavra de Deus, meu irmão, constantemente, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, seja nutrido pela palavra de Deus, e você vai ver a sua fé crescendo, a sua fé fortalecendo, a sua fé ficando robusta, firme, constante, sólida, ao ponto de você sentir, nada me pega, nada me derruba, porque a minha fé está firmada no Senhor Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Quarta coisa que nós precisamos fazer para que a nossa fé cresça, abra ali a sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Eu sei que tem crente que não gosta de ler o livro de Judas, porque pensa que é de Judas Iscariotes, mas não, irmão. É outro Judas, Judas Tadeu. Judas capítulo 1, na verdade só tem um capítulo, Judas. Mas olha só o que Judas diz ali no versículo 20, dando orientação para a igreja, porque é a carta de Judas ali, para as igrejas. Ele diz assim: vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas está dizendo uma forma de edificarmos a nossa fé. Ele está dizendo, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, esse Espírito Santo aí está com letra maiúscula na sua Bíblia? É o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Agora abra um outro texto, porque o apóstolo Paulo ele fala algo muito parecido, e eu quero trazer isso para nós. Abra a sua Bíblia ali em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler ali a partir do versículo 2, olha só o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ele diz assim, 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em línguas, não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende, pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação e encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre os dons, e ele fala sobre o dom de línguas, e ele diz que quando nós utilizamos o dom de línguas, nós mesmos somos edificados. E Judas aqui está dizendo que quando nós oramos no Espírito, a nossa fé é edificada, construída, fortalecida. Com isso a gente pode tirar aqui alguns princípios. Que quando Judas ele fala que nós devemos orar no Espírito, é porque é possível orar sem ser no Espírito. Oração simplesmente natural e na alma. Sabe aquela oração mecânica, sem vida? Oração da alma, oração que não passa do teto, uma oração simplesmente racional e não no Espírito. Mas para que a nossa fé seja edificada, precisamos orar no Espírito Santo. Segunda coisa que a gente pode ver é que orar no Espírito é orar nele e não voltado para os homens. Tem gente que a oração dele, ele acha que vai ser edificado com essa oração, é oração voltada para o homem. Você pode perceber que tem gente que ora e o centro da oração da pessoa é o homem. Deus, eu preciso de algo. Deus, eu estou querendo algo. Deus, eu. E o centro do tema da oração da pessoa é o homem. Mas aqui, Jesus está dizendo, ora no Espírito Santo. É uma oração onde você ora no Espírito e você é edificado.
Terceira coisa que a gente pode ver aqui é que orar no Espírito constrói a fé e destrói a incredulidade. Eu não quero entrar muito na questão dos dons, porque depois a gente pode falar isso no CME, mas é apenas quando exercemos alguns dons, está dizendo aqui que a incredulidade vai embora. Que quando nós oramos no Espírito, a nossa fé é fortalecida. Quando nós não oramos no Espírito, a incredulidade prevalece. Tem pessoas que às vezes fica muito subjetivo e linhas de pensamento com relação a orar no Espírito, mas eu só quero que você pense no seguinte: aquele que não ora em Espírito tem um ponto de incredulidade que só vai ser quebrado quando orar no Espírito, porque ao orar no Espírito a fé é edificada. Por isso, se você ainda não ora no Espírito, se você ainda não entende o que é orar no Espírito, eu te encorajo, meu irmão, vai orar. Aproveita esse período de jejum e oração e fala: Espírito Santo de Deus, me ensina a orar no Espírito Santo. Aquilo que Judas falou que é para fazer, que quando eu fizer, o meu espírito é edificado. Senhor, me ajuda, conduza-me a orar no Espírito e deixa o Espírito fazer, porque quando nós oramos no Espírito Santo de Deus, nossa fé é fortalecida, nós ficamos robustos, firmes, fortes e exalamos essa fé porque o nosso espírito está edificado. Quantos estão entendendo? Por isso, fala para quem está do seu lado aí: você precisa orar no Espírito Santo, meu irmão. Precisa orar no Espírito. Precisamos orar no Espírito. Aleluia. Quinta e última coisa para que a gente possa orar. Abra a sua Bíblia ali em Mateus capítulo 6. Primeiro princípio para crescermos em fé é reclamarmos a Jesus. O segundo princípio é ouvir o Evangelho de Jesus apenas. O terceiro é ser alimentado pela palavra dele. O quarto é orar no Espírito Santo. E o quinto, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões, revista atualizada, em vez de falar dinheiro, ela diz Mamon, que é o Deus do dinheiro. E aqui nesse texto o Senhor Jesus, ele está dizendo algo, e depois, se a gente fosse continuar lendo, nós íamos ler justamente o texto que lemos na semana passada, onde o Senhor Jesus começa a falar: ei, não se preocupe, para de se preocupar, Deus vai te sustentar. Para de se preocupar, Deus vai te dar o que comer. Para de se preocupar, Deus vai te dar o que vestir. Não vai faltar nada. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor está pegando aqui, irmão, um ponto muito chave, que olha aqui para mim. O Senhor Jesus disse aqui: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Por que Jesus estava falando isso para as pessoas? Porque muitos tinham a sua fé firmada no seu poder aquisitivo. Você pode perceber que um dos maiores testes de fé é o dinheiro, irmão. É onde mais pega. Por quê? Se a pessoa tem dinheiro no banco, ela está em paz, está tudo certo, aleluia, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Quando não tem dinheiro, rapaz, que aflição, ai Deus, ai socorro. Peraí, a fé foi embora? Sua fé está onde? A qual Deus você está servindo? O apóstolo Paulo, ele entendeu isso a tal ponto que diz: eu me alegro tanto na fartura quanto na faltura, tanto na escassez. Se tem muito, aleluia. Se tem pouco, glória a Deus, aleluia.
Quantos entendem isso? Das maiores circunstâncias da nossa vida que testa a nossa verdadeira fé, eu vou te falar, meu irmão, é o dinheiro, irmão. A palavra diz que o dinheiro não é mal, mas ele é a raiz de todos os males. Muitos casamentos são destruídos por causa do dinheiro. Geralmente é por causa da falta dele. Por causa do coração estar dividido. Por que tem muitas pessoas que não estão aqui hoje? Posso te falar, meu irmão? Por causa do dinheiro. Porque estão fazendo justamente aquilo que Jesus falou para não fazer. Para de correr atrás dessas coisas, porque quem faz isso são os pagãos. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E vou te falar, meu irmão, isso revela a fé. Por isso, para que nós venhamos ter uma fé firme, você precisa escolher qual Deus você vai servir. Se é o Senhor Jesus, ou se é Mamão, o Deus do dinheiro. E quando é que a gente sabe se a gente está servindo um ou outro? Quando não tem o dinheiro. George Miller, ali na sua biografia, quando ele conta esse testemunho, toda a sua vida, irmão, ele viveu literalmente pela fé. Ele não tinha recursos. Ele entrou no ministério, ele não era pago. Ele viveu simplesmente pela fé. Não, Deus vai suprir. Ele mandou eu entrar, estou entrando. Ele não se preocupava. Deus falou para eu fazer, eu estou fazendo. Ele é meu Senhor, essa obra é dele, Ele vai cuidar de mim, não vai faltar nada. E eu vou te falar, meu irmão, um homem que marcou a sua época, um homem que marcou a sua geração, conhecido como um homem de fé. Por isso eu te falo, meu irmão, a área que mais testa a nossa fé é o dinheiro. E é até uma área que é difícil de falar, principalmente da igreja. Quando a gente fala, o clima fica até meio pesado. Mas fica tranquilo, irmão, a gente já tirou a oferta, não vamos tirar de novo. A questão não é essa, é entendermos o princípio. Porque muitas pessoas, quando passam por um momento de aflição, e agora? Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça? Ou eu dou o meu jeito? E deixo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e corro atrás, porque tem que ser, né? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? É verdade, Deus não vai fazer, né? É difícil ouvir isso, irmão, mas deixa eu te falar. São nessas horas que a fé verdadeira é provada. E aquele que quer viver verdadeiramente pela fé, meu irmão, estou falando verdadeiramente, vai ter momentos que vai ser provado dessa forma. Deus permite situações para falar, e aí? Quem que manda em você agora? Quem que é o seu Senhor agora? Sou eu? Ou é o dinheiro? Tem muitas pessoas que sem perceber estão só servindo ao dinheiro, irmão. A fé delas está no dinheiro. Ah, mas como é que você pode falar isso? É simples, é só não ter o dinheiro, a pessoa fica aflita. A pessoa fica preocupada, porque a fé dela, o fundamento dela, a segurança dela, está no dinheiro. O Senhor Jesus até falou uma frase muito dura, né? Que ele diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a maioria dos ricos, a segurança deles está no dinheiro deles, está na conta bancária. Tem muitas pessoas, às vezes muito ricas, às vezes quando fala e perde tudo, até se mata, porque para eles perderam a razão de viver. Porque a fé deles está no dinheiro, elas servem o dinheiro. Não sei você, meu irmão, mas eu não quero servir o dinheiro. Eu quero servir o Senhor. Porque Ele é que supre todas as nossas necessidades. Eu quero ser aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas o Senhor acrescenta em tudo aquilo que é precisar. Pode ser que não sobre, mas faltar não vai, irmão. Faltar não vai. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e Ele é verdadeiramente o nosso Senhor, não falta. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Falar que Jesus é o Senhor é muito fácil. Viver como Ele sendo o Senhor é outro nível. Porque muitas pessoas gostam de ter Jesus como seu Salvador. Ele é meu Salvador, Ele me salvou, perdoou os meus pecados. Mas tê-lo como Senhor e obedecer a sua voz, dele falar, filho, faça isso, esse é o caminho, andai por ele, filho, isso mexe, irmão. Isso é tão verdade que a palavra fala sobre um jovem que era ele era temente a Deus, ele cumpria os mandamentos, e ele chegou para Jesus e perguntou, Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna?
E Jesus falou para ele: olha, cumpre os mandamentos, ama Deus, honra teu pai e tua mãe. E ele diz: então está tranquilo, eu faço isso tudo. E Jesus, já conhecendo o coração: você quer ser perfeito? Porque esse era o problema dele. Jesus não faz isso com todos, mas com alguns ele faz, porque era o problema dele, era o Deus dele. Ele diz: você quer ser perfeito? Pega todo o dinheiro que você tem, dá para os pobres e me segue, se torna meu discípulo. E a palavra fala que ele saiu muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Então, tem pessoas que gostam de cumprir alguns rituais, mas no quesito a ter Jesus como Senhor e estar disposto a tudo por amor a Ele, não, aí não, Senhor, esse é meu estilo de vida, eu não abro mão. Não, eu tenho um padrão de vida que esse eu não abro mão, nem pelo Senhor. Eu honro meu pai e minha mãe, amo a Deus, cumpro os mandamentos, mas abrir mão do meu estilo de vida pelo Senhor, não, isso não. Para viver aí de oferta, não, isso não. Vou te falar, era para ele ser um discípulo de Jesus. Jesus chamou ele, assim como chamou os demais. Mas ele falou não, porque ele escolheu servir ao dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, vai ter momentos na nossa vida que o Senhor vai provar o nosso coração com relação ao dinheiro, que é onde mais pega e testa a nossa fé. Quantos estão entendendo? Queria que você ficasse de pé, eu queria que a gente orasse. Eu sei que quando a gente fala, e esse último ponto fala sobre dinheiro, mas quando nós vemos no Evangelho, o Senhor Jesus falou muito sobre dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, e toda a nossa vida deve servir ao Senhor, incluindo a nossa carteira também. Toda a nossa vida. Não podemos querer servir com tudo, no quesito dinheiro. Deus, isso aqui não mexe não, que isso aqui deixa que eu resolvo. Não. Toda a nossa vida para Ele, dizendo para Ele, servir somente a Ele, não a riquezas, não ao dinheiro, porque nessa hora a nossa fé é provada. Eu queria que você pegasse uma pessoa aí do seu lado e você pudesse orar com ela.